Aleluia. Boa noite a todos, graça e paz. Bom, eu sou de Curitiba, do estado do Paraná. Estou lá há nove anos no Paraná. E meu nome é Luciano Subirá. Antes que perguntem, eu sempre me explico. Subirá é meu sobrenome mesmo. Que as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, é nome artístico? Eu digo, não, é profético. E nós chegamos agora há pouco do Brasil, a gente virou a noite viajando, foi bem corrido. E eu não consegui, por conta de alguns imprevistos de última hora, eu não consegui trazer hoje nem minha esposa e meu filho que estão me acompanhando, eles vão estar amanhã. Eu creio que vai ser um tempo assim especial. E eu creio, querido, que há uma química explosiva, nós podemos chamar assim, quando nós temos a combinação da palavra com o mover do Espírito Santo. Você vê isso desde a criação, o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, mas o que traz ordem no caos é a palavra de Deus quando é liberada. E eu tenho entendido nesse ministério de ensino para o qual Deus me chamou, que há muitas coisas que, sem que haja um alinhamento com os princípios da palavra, Deus não vai poder fazer na minha e na sua vida. E há muita gente, às vezes, orando pela família. E eu creio que oração é algo vital, essencial. Mas eu quero dizer algo, querido, que eu espero que não choque você. Eu acredito que nenhum lar sobrevive só de oração. Nós precisamos entender e praticar princípios. Orar muito, mas entender e praticar princípios. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo fala a respeito de o casal. Ele está falando da vida íntima do casal. E ele fala a respeito de um cônjuge não privar o outro. Ele diz assim, a não ser, ele coloca isso como exceção, ele diz a não ser, por um pequeno período de tempo, ele diz de comum acordo entre o casal, e ele termina dizendo assim, para se dedicar à oração, ele diz, não apenas isso não deve ser frequente, deve ter o acordo, mas ele diz que tem que ter um motivo para se dedicar em oração. E aí depois ele diz assim, que a razão disso não poder ser frequente nem por muito tempo, mesmo que seja para se dedicar à oração, ele diz para que Satanás não vos tente pela incontinência. A palavra incontinência é a falta de controle sobre o desejo. Irmão, se a gente parar e pensar friamente no que Paulo está dizendo, ele está dizendo, é muito importante que o casal ore, mas ele diz, se vocês só orar e não tirar um tempo para o avivamento, o diabo pode entrar. Eu nunca achei, irmãos, eu achava que o diabo entrava por falta de oração. Eu nunca achei que o diabo pudesse entrar por excesso de oração. Mas ele fala, se o casal ficar só orando e não se separar tempo um para o outro, o diabo vai acabar entrando. Então, eu creio, querido, que nós precisamos muito de oração. Por favor, não me entenda mal. Mas nós precisamos andar nos princípios da palavra, se queremos ver uma combinação junto com essas orações de resultados. Então, hoje e amanhã, eu e minha esposa separamos tempo, nos preparamos para falar de alguns princípios que envolvem a vida da família. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar em pouco tempo, mas para aqueles de vocês que falam o português, nós não temos muitos materiais no inglês ainda, mas nós temos o nosso site, orvalho.com, onde você pode ir lá na seção de mensagens ou mesmo de estudos, selecionar a parte de família, e tem muito material de ensino à sua disposição para que você baixe gratuitamente, seja artigos, seja mensagens em áudio, muitas em vídeo. Já estou falando isso antes, porque eu trouxe alguns livros para vender no final das reuniões. E antes de você comprar o material, quero que você saiba que tem material gratuito. Eu tenho um compromisso com Deus de não ter nenhum ganho pessoal na venda dos meus livros. Eu já vendi quase 500 mil de livros no Brasil nos últimos anos. E um dia desse alguém falou, pastor, R$2, R$3 que o senhor segurasse por livro, o senhor já estava milionário. Falei para ele, o diabo me fez a mesma conta outro dia. E eu não tenho nada contra quem ganha do fruto do seu trabalho, mas isso é algo entre eu e Deus. Eu gosto de dizer para as pessoas, eu não preciso que você adquira o material. Minha igreja me supre muito bem para que eu sirva o corpo de Cristo, eu não preciso disso. Mas eu creio que o material pode ser muito abençoador para você. Então eu queria dizer que eu trouxe alguns livros. Um deles é o livro O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Esse é um verdadeiro manual para que a gente possa discipular as famílias. Alguns crentes animam quando eu digo, mas tem 320 páginas, mas você não precisa ler de uma vez.
A gente separou o livro em 3 partes. Na primeira delas, a gente fala só sobre família. Na segunda, só sobre o matrimônio, o casamento. E na terceira, só sobre a vida conjugal, a vida do casal. E a proposta é trazer um trilho bíblico sobre a forma e a maneira de vivermos. E se você quer ver mais de Deus na sua casa, você vai precisar mais do que orar. E eu espero que você ore mais do que está orando. Não estou falando quanto oração. Mas você vai precisar mais do que orar. Você vai precisar entender e se alinhar com os princípios da palavra de Deus. Amém? Então, a gente vai colocar à disposição os materiais aí ao final das reuniões. Eu trouxe vários deles, nem dá tempo de falar sobre tudo, né? Eu tenho aqui um dos clássicos do nosso ministério, O Agir Invisível de Deus. Esse livro fala só sobre o como Deus age nas nossas vidas em meio a circunstâncias que nós não entendemos. Ele destaca muito essa questão da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Fala muito sobre fé e confiança e o tratamento de Deus conosco. Voz de muitas águas, quando a palavra de Deus fala mais alto. Esse livro fala sobre a aplicação da palavra. A outra face dos milagres. Esse livro fala sobre buscar Deus não só pelo que Ele não só pelo que Ele faz, mas principalmente por causa daquilo que Ele é. Quem busca Deus pelo que Ele é, vai ter o que Ele faz. Quem busca só pelo que Ele faz, vai perder o que Ele é. Né? Tem um livro que ficou tempo esgotado e nós reeditamos, é o primeiro livro que eu escrevi, O Conhecimento Revelado. Esse livro fala sobre como você entrar no lugar de entendimento espiritual da palavra. Né? Tem muita coisa lá, irmão, nem consigo pegar aqui. De todo o coração, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Esse livro é só sobre amor por Jesus. E um outro clássico do nosso ministério, Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Tem bastante materiais lá. E todo o valor que nós levantamos com a venda dos materiais, nós reinvestimos em projetos. Então, você além de adquirir o material, né, talvez é importante que saiba que está contribuindo para que a gente consiga espalhar, né, a palavra para muitos lugares. A gente tem milhares, né, de pessoas baixando as mensagens todo mês, sendo alcançados. Estamos investindo na tradução dos nossos livros para muitos idiomas. Só esse livro que eu mencionei do Falar em Línguas, além do português, ele já foi para o alemão, para o espanhol, já temos no inglês, estamos precisando reimprimir, para o japonês, ele está sendo traduzido agora para o italiano e vai ser para o francês. Porque nós temos uma palavra que o Brasil vai servir às nações. Né? E na maioria desses países, irmão, a gente não vende material, a gente doa. Mesmo quando estamos, né, em alguns desses países. Na Alemanha, por exemplo, eu dizia para eles, olha, tem gente no Brasil que ganha por mês o que às vezes vocês gastam num jantar. E eles contribuem para que esse livro chegue de graça para vocês. Então, quando você, né, investe no material, você está nos ajudando com vários projetos. Né? Agora, se você não tem condição de adquirir o livro, fala para o irmão ao seu lado para ver se ele te ajuda. Se você não tiver ninguém para te ajudar, fala comigo, que talvez a gente facilite ou abençoe você. Amém? Vamos trabalhar. Eu quero que você possa abrir, por favor, a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E a partir desse texto eu quero compartilhar o fundamento de algo que Deus tem nos dado como compreensão, que tem sido uma revolução na minha vida, no meu ministério. O texto diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Outra versão diz, se alguém não cuida dos seus parentes, a NVI, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. A partir desse texto, Deus começou a me fazer pensar e questionar algumas coisas, porque o que esse texto fala é muito forte. Ele apresenta uma ligação entre dois assuntos, fé e família. Ele mostra que a nossa fé, e quando eu falo fé, não é só crer para um milagre, eu falo da nossa relação com Deus. Ele apresenta a nossa fé como algo que está intimamente ligado ou relacionado
com a própria questão familiar, e ele apresenta a família como algo que está relacionado com a fé. A ponto de dizer, se alguém não cuida dos seus, ele negou a fé. Tem uma outra tradução que diz, renegou a fé. E é pior do que o incrédulo. Se dissesse que é igual ao incrédulo, a situação já não estava boa. Quando diz que é pior do que o incrédulo, colocou a coisa num patamar ainda mais delicado, diferenciado. A partir desse texto, alguns anos atrás, Deus começou a me fazer perceber como família é algo sério aos olhos de Deus. Eu nasci e cresci num lar cristão, graças a Deus, e eu aprendi muitas verdades desde cedo. Um dos textos da Bíblia que meu pai mais citava é aquele texto dos Salmos que diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Ele cresceu numa família disfuncional, mas se converteu ao Senhor Jesus aos 18 anos de idade, e uma das coisas que impactou o seu coração quando ele se converteu foi descobrir uma promessa como essa na Bíblia, de que Deus faz com que o solitário habite em família. E meu pai citava muitos textos. Eu comecei a aprender com ele desde cedo o lugar de importância que a família tinha aos olhos de Deus, porque meu pai citava muito o Salmo 128 para resumir o que é a proposta de Deus ao abençoar alguém. No Salmo 128, a Bíblia diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, feliz serás, a Bíblia diz, e tudo te irá bem. Aí ele diz, a tua mulher será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à volta da sua mesa. E ele termina dizendo, eis que assim, desse jeito, será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, a Bíblia está dizendo, quando Deus vai abençoar alguém, pode prosperá-lo em outras áreas, mas Deus quer intervir na sua vida familiar. É lógico que salvação, querido, é uma questão individual. Mas o plano e o projeto de Deus envolve a família. A gente descobre isso quando Deus diz para Abraão, eu vou abençoar você e a sua descendência, em outras palavras, a sua família. E Deus diz, e o que eu vou fazer na sua família vai transbordar para todas as famílias da terra. Isso nos mostra que Deus pensa em termos de família. Quando Deus propõe salvação para Noé, não foi só para Noé, foi para Noé e a sua casa. Quando Deus oferece livramento e salvação para Ló, não foi só para Ló, foi para Ló e a sua casa. A salvação, querido, é individual. Eu creio que você pode estar servindo ao Senhor com fidelidade e alguém da sua família fazer uma escolha diferente. Eu, particularmente, preciso de vez em quando chamar a atenção de alguns que eles não são necessariamente responsáveis pelas escolhas dos outros, embora nós podemos e devemos lutar e batalhar por eles. Paulo escreve aos Coríntios, e pensa num homem de fera, Paulo, mas ele diz, como sabes tu, ó mulher, se salvarás o seu marido? Ele não coloca aquilo como um fato, só porque você converteu, ela está convertida. Mas, por outro lado, nós não podemos negar a visão que é passada de que Deus pensa em termos de família. Por 2 vezes no Novo Testamento, existe uma palavra dada, crê no Senhor Jesus, e será salvo você e a sua casa. Deus estava dizendo, o meu plano é alcançar não só você, eu quero tratar com toda a família. E olhando para essas coisas, nós vamos percebendo ao longo da Bíblia como família é importante. Deus instituiu o que eu gosto de chamar de mandamentos familiares. Deus deu ordens na sua palavra sobre como o marido deve tratar a esposa. Está dando tempo aí? Se tiver rápido, você me dá aquele sinal de... Deus instituiu, fazer o slow motion aqui, né? Princípios na sua palavra sobre como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais. Eu gosto de chamar isso de mandamentos familiares. E Deus trata de forma diferenciada quem pratica esses seus mandamentos para a família. Ele tem bênção diferenciada. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ou seja, na Nova Aliança, no Novo Testamento, ele cita um dos 10 mandamentos e diz, honra teu pai e tua mãe. E diz, para que tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Eu tenho dito que ultimamente nós estamos precisando dar alguns seminários de prosperidade bíblica. E ensinar os irmãos, você quer prosperar? Honra pai e mãe. A Bíblia diz, tudo te irá bem. E o texto ainda diz, serás de longa vida sobre a terra. Irmãos, eu não creio que isso é só frase de efeito. Eu creio que é uma promessa. Paulo chama isso de o primeiro mandamento com promessa. Eu, particularmente, sempre que eu toco nesse assunto, eu conto a experiência de um pastor amigo meu lá do Rio de Janeiro. Eu ouvi isso primeiro de outra pessoa, um amigo em comum, depois ele me contou isso pessoalmente. E ele disse para mim o seguinte, ele diz, Luciano, eu tive uma trombose na perna, o coágulo subiu para o pulmão, virou uma embolia pulmonar, e diz, acabei indo para o hospital, o caso ficou tão sério que os médicos me desenganaram. Literalmente me mandaram embora para casa para morrer em casa.
Ele diz, um dia eu estava deitado na cama do meu quarto, ele falou, e eu vi entrar pela porta, ele falou, vi como estou te vendo. O que ele chamou e denominou, na maneira de tentar expressar, como anjo da morte. Ele falou, a hora que ele entrou pela porta, eu sabia qual era a razão daquela visita. Mas a hora que ele entrou pela porta, e sabendo por que ele estava ali, eu olhei para ele, e falei para ele, eu honrei o meu pai, eu honrei a minha mãe. E ele disse que falou assim, eu reivindico o meu direito de longevidade. Ele falou, Luciano, na hora que eu falei isso, sumiu anjo, sumiu embolia, sumiu trombose, sumiu tudo. Ele falou, eu fui instantaneamente sarado, né? E ele falou, estou aqui firme e forte. Irmãos, isso não é só frase de efeito, é uma promessa de Deus. Você pode dizer amém? Então, Deus estabeleceu os mandamentos familiares e para quem os pratica, existe bênção diferenciada. Agora, mas para quem os quebra, que é o que eu chamo de pecados familiares, também tem juízo diferenciado. No livro de Provérbios, a Bíblia diz, o que amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe a sua lâmpada nas mais densas trevas. Então, eu comecei a perceber ao longo da minha vida que família era um assunto sério, por todos esses argumentos que eu dei, posso dar vários. Dificilmente você vai ver Deus falando de abençoar alguém nas Escrituras, sem tocar no assunto de mexer na família. Eu comecei a perceber como família era algo importante, mas durante muito tempo eu achei que Deus abençoava a família, porque ela era importante para mim. Eu sempre digo para os outros, você quer ganhar minha simpatia? Trate bem minha mulher e meus filhos. Você quer conhecer minha antipatia ao lado não tratado da minha alma? Mexa com eles, né? Porque eles são importantes, preciosos. Então eu imaginava, a razão pela qual Deus abençoa a família é porque ela é importante para mim. Mas eu descobri que é muito mais do que isso. A razão pela qual Deus não só abençoa, quando a gente olha esses mandamentos familiares, tudo que está por trás disso, nós vemos um Deus que defende a família, com unhas e dentes, se necessário. E nós precisamos crer nisso, querido. Mesmo com Abraão mentindo, errando, negociando a possibilidade de entregar Sara, sua esposa, a um outro homem, alegando ser irmã, Deus aparece para o cara lá e diz, ou você restitui a mulher do homem que é profeta, ou eu te mato. Irmãos, nós precisamos entender que aos olhos de Deus há uma disposição de lutar e defender a família, até mais do que o que nós estamos dispostos a fazer. Agora, eu comecei a entender a partir desse texto, que a família não só é importante para Deus, mas por que ela é tão importante para Deus. Irmãos, Deus mistura os dois assuntos. Ele diz, se você não cuida dos seus, você está negando a fé, você é pior do que o incrédulo. Ou seja, muito cristão hoje em dia está fazendo essa dicotomia, essa separação. O cara acha que pode chutar a família, vem para a igreja adorar a Deus, está tudo bem. E eu costumo dizer às pessoas, não está. Se você chutou a sua família, está chutando a fé, a relação com Deus, porque uma coisa vai afetar a outra. Por exemplo, em 1 de Pedro 3,7, Pedro diz, marido, tratem as suas esposas com honra, como vaso mais frágil. Ele diz, para que não se interrompam as suas orações. Achar, irmão, que uma mera discussão do casal, ou que um mero momento de grosseria do marido com a sua esposa é só um problema natural, é muita inocência. Porque a Bíblia diz que essa maneira de tratar um ao outro pode fechar os céus e impedir as orações. Porque a forma como vivemos família afeta, querido, o ambiente espiritual. Aliás, a espiritualidade, querido, sempre vai ser afetada pela maneira como conduzimos família. Quando o Senhor anuncia a vinda do Messias, Malaquias profetiza, ele virá como o sol da justiça, trazendo a cura em suas asas. Cura para quê? Ele não estava falando só do ministério de cura física de Jesus. Ele diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. O estado da família, que ele determina a condição de espiritualidade de um lugar, de um ambiente, mesmo de uma casa. Então, quando a gente começa a entender essas coisas, o nosso coração precisa ter temor com a forma, com a maneira como nós relacionamos com família. Sempre que você vê, querido, na Bíblia e na história, um avivamento chegando a um lugar, Deus vai mexer nas famílias. Joel profetizou, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que Deus está dizendo? Eu vou entrar dentro da sua casa, eu quero pegar os seus filhos, a próxima geração. Porque o plano de Deus, querido, é tocar e visitar com poder as nossas famílias. Eu comecei a entender a partir dessas coisas que você não pode separá-los. Quando Paulo escreve em 1 Timóteo, ele diz que o bispo deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, tem que ter os filhos debaixo de sujeição, e diz, porque se não souber governar a sua casa, cuidar da sua casa, não está apto para governar a igreja de Deus. Porque o que a gente vai estender para os outros, que ele deveria ser só uma extensão do pastoreamento que a gente pratica dentro de casa.
Então, quando Paulo está falando com Timóteo sobre cuidar dos seus, o contexto ali, falando das viúvas, é cuidado natural, material. Mas cuidado não se limita a isso. Cuidado na Bíblia envolve questões emocionais. Quando fala da mulher com um vaso mais frágil, está falando do aspecto emocional. Não está falando do físico. Porque se para força bruta, no sentido de carregar peso, o homem é mais forte, para a resistência à dor nós perdemos de longe. Se dependesse dos homens para ter filho, a terra estava desabitada há muito tempo. Né? Então, quando fala da mulher como vaso mais frágil, não está falando do aspecto físico, está falando do emocional. Então, existe necessidade de cuidado nessa área. Paulo escreve aos Colossenses e diz: maridos, não tratem as vossas esposas com aspereza. Então, tudo é parte de um pacote na visão de Deus, e o cuidado espiritual não é diferente. Agora, o que me chama a atenção é Deus dizer: se você não cuidar da sua casa, você negou a sua fé. Por que fé e família são dois assuntos tão ligados? Por que família é tão importante para Deus? Eu comecei a entender isso um pouco melhor a partir de 2005. Eu tive uma experiência com Deus, eu não tenho tempo de contar. Eu estava pregando isso, né, numa igreja em Milão, na Itália, e o Senhor me levou a esse entendimento. E naquele dia Ele começou a falar ao meu coração. E uma história que Ele me fez lembrar na ocasião, então nós estamos falando de 9 anos atrás, foi algo que aconteceu uma certa viagem que eu fiz em família. Amanhã à noite, meu filho mais velho, Israel, hoje ele está com 16 anos, ele vai estar aqui, mas na época ele devia ter perto de uns 4 anos de idade. Nós fizemos uma viagem de carro no Brasil, e dava uns 700 quilômetros de distância, mas seria em torno de 9 horas de viagem de carro. E eu estou falando das 9, porque quem tem ou já teve os filhos pequenos, sabe que numa viagem longa os filhos importunam a gente, fazendo sempre a mesma pergunta: pai, falta muito? Pai, está chegando? Né? Quanto tempo falta? E eu não sei vocês, mas eu odeio aquele jumento do desenho do Shrek, só pelo tanto que ele faz essa pergunta. E eu lembro que, quando eu fui fazer essa viagem, eu pensei, eu sabia que meu filho ia falar aquilo na idade que estava. E eu juntei todo o estoque de paciência que eu podia, de domínio próprio, longanimidade, o que você quiser colocar junto. Eu pensei, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que segurar a onda. E eu aguentei, irmãos, a maior parte do caminho. Das 9 horas de viagem, 8 eu fui bem. Mas chegou um momento que eu não estava aguentando mais, irmão, era muita pergunta. E faltava 1 hora para a gente chegar. E de repente meu filho lá atrás disse: papai, quanto tempo falta? Eu respirei fundo, botei um sorriso fingido no rosto, porque eu não estava feliz. Falei: filho, falta 1 hora. E quando eu falei 1 hora, sorrindo, ainda tentando, né, mostrar que eu estava lidando com aquilo bem, ele do outro lado: muito obrigado, papai. Quando ele falou muito obrigado, eu perdi a paciência. Eu falei: obrigado por quê? Aí ele me olhou, já percebendo o tom de voz, falou: porque você me disse quanto tempo falta. Eu falei: por acaso você entende de tempo? Você nem 4 anos de idade você tem, menino. Você tem relógio? Não. Você sabe marcar tempo? Não. Você sabe quanto é 1 hora? Não. Então obrigado por quê? E nessa eu já estava perdendo a paciência. E quando eu soltei os cachorros para cima do menino, eu percebi na hora que eu tinha errado. O homem de Deus, irmão, ele tem 3 grandes indicadores quando ele erra. Um é o Espírito Santo, o outro é a consciência, o outro é a sua esposa. Quando a mulher para de olhar para ele com cara de meu herói, é porque ele fez alguma coisa errada. E eu vi que o jeito que eu soltei os cachorros, o jeito que eu fiquei bravo com meu filho, eu não tinha agido bem. Mas eu realmente perdi a paciência. E meu filho assustado ficou quieto, minha esposa com a minha reação não gostou, ficou quieta, ficou aquele silêncio chato no carro. Mas eu ainda tentando ser otimista, pensei, pelo menos tem um pouco de paz. Mas aquilo começou a me incomodar, eu por dentro me arrependi, por fora eu não queria admitir. E eu falei: Deus, como todo homem, né? Muito humilde, eu não queria admitir. E eu por dentro de mim, eu comecei a dizer: Deus, me dá uma chance de arrumar um negócio. Eu não sei como é que eu conserto isso que eu fiz, mas eu queria arrumar. Eu estava ali ainda orando, e de repente meu filho disparou uma lá do banco de trás. Ele falou: papai, eu sei que eu não tenho relógio, eu sei que eu não entendo de tempo e não sei marcar a hora. Mas ele olhou para mim, me deu uma encarada e falou: mas fala sério, pai, você é inteligente. E o duro de falar assim é que se você não conseguir o que está pedindo é porque não é inteligente. Aí ele falou: você é inteligente, pai. Se você quiser, você me ajuda, você arruma um outro jeito de me explicar o tempo que não seja pelo relógio.
Quando ele falou isso, minha esposa começou a rir no banco do lado, olhando para mim, quero ver você sair dessa. Eu pensei, como é que a gente explica o tempo sem ser pelo relógio? A gente só sabe marcar tempo pelo relógio, a gente não tem outro tipo de ampulheta, de contador, de medidor. E eu fiquei pensando, como é que eu faço isso? E me ocorreu uma coisa, eu falei, eu preciso entrar na cabecinha dele, no mundinho, no universo de criança dele. E usar as coisas que ele sabe, não adianta usar a minha linguagem, do relógio, da hora. E eu pensei, de repente me deu uma ideia, eu acho que foi Deus que me ajudou. E me ocorreu que meus filhos, não diferente dos filhos dos outros, tinham a capacidade de assistir assim centenas de vezes o mesmo DVD. Aliás, na época do meu filho não era DVD, era VHS, aquele tijolão que nem tem mais, né? Aí, irmãos, a hora que eu me lembrei daquilo, eu falei, eu vou usar isso. Aí eu falei, filho, sabe aquele desenho tal? Sei, papai. Eu falei, imagina que você está assistindo e está mais ou menos na parte que acontece isso. Quando eu falei assim, minha esposa percebendo para onde ia, me olhou e menos. Falei, na parte que acontece isso, aí me deu um sinal, tipo, aí tá bom. Eu falei, sei, papai. Falei, daí até terminar o desenho, é o tempo que falta para chegar na sua avó. Quando eu falei isso, pensa no menino que abriu um sorriso. Valeu, pai. E se tinha um negócio que ele sabia de cor, era o tempo do desenho, né? Ele falou, eu sabia que você ia arrumar um jeito de me explicar. Eu já estava todo feliz, já tinha esquecido que eu fui mal criado com ele. Dona Kelly do meu lado já está sorrindo de novo com cara de meu herói. Eu pensei, aleluia, consertei tudo, pensei. E ainda tenho a paz dele não perguntar o que perguntava antes. Mas irmão, só deu 10 minutos. Esse menino só foi mudar o tipo de pergunta. Pai, que parte do desenho está agora? Então eu tinha que ficar com um olho na estrada e o outro assistindo o desenho para eu ir falando aonde que estava, em que parte do... Porque a ampulheta emocional na cabeça dele, né, era o desenho. E quando a gente estava chegando, eu peguei assim um acesso secundário que estava dentro da cidade. Eu já fazia um tempo que ele não perguntava, papai, e agora? Aí eu fiz um drama. Falei, filho, está tudo preto a tela, não está passando nada. E criança entra no nosso jogo. Ele falou, será que quebrou o videocassete? Né? Eu falei, pois é, filho, está tudo escuro, não está passando nada. Aí eu falei para ele, não, pera, está subindo umas letrinhas brancas. Quando eu falei que estava subindo as letrinhas na tela, irmão, ele já entendeu na hora. Né? Quando aparecem as letrinhas, o desenho acabou, a ampulheta chegou no fim, o tempo deu. Ele deu um grito lá, mas ele comemorou, vibrou até com a mão assim, diz, eba, chegamos. Porque se subiu a letrinha, tinha chegado. Quando Deus começou a falar desse assunto de família comigo, o Espírito Santo me trouxe essa pergunta no meu interior. Você lembra daquele episódio entre você e o seu filho? Eu falei, eu nunca vou esquecer essa. E o Senhor me disse, pois bem, lembra como você precisou entrar no mundinho dele, na cabeça dele, no universo dele, para explicar coisas que ele não entenderia de outra forma, a não ser com você entrando no mundinho dele. Eu falei, me lembro bem. E o Espírito Santo falou no meu coração, eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. Irmãos, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque para eles são loucura. Elas se discernem espiritualmente, não de forma natural. E o Senhor começou a me mostrar e me fazer entender que para que a gente compreenda algumas coisas dele, ele também precisa entrar no nosso mundinho e usar ilustrações. E uma das coisas que Deus chamou a minha atenção é o como, e eu creio que esse ponto é muito importante no que eu quero falar hoje, o como Deus usa figuras bíblicas, figuras familiares, a fim de se revelar a nós. Quando Deus decidiu falar sobre o amor dele por nós, ele apelou para quê? Amor de mãe. Isaías 49:15 diz, pode a mãe que amamenta o seu filho esquecer-se da criança que mama? Resposta implícita é não. Deus diz, mas ainda que ela se esqueça, eu não esquecerei de vocês. Ou seja, irmãos, não existe nada mais sagrado, elevado que o amor de mãe. Qualquer pai vai admitir isso. Irmão, morreria pelo meus filhos, mas eu nunca conseguiria sacrificar por eles, como a mãe faz. Desde de pequeno eu fico olhando, eu lembro um dia minha esposa, né, carregando meu filho, já grandão, nós chegamos tarde da igreja, ele dormindo, ela carregando ele para o segundo andar do sobrado onde era o quarto. Eu falei, amor, você vai acabar com as costas carregando esse menino desse tamanho. Ela olhou para mim e falou, você vai me ajudar? Eu falei, claro que vou, acorda aí, moleque, deixa ser folgado, né? Vai andando. Então, você olha, é lógico que o pai tem o seu papel em ensinar, autonomia e tudo isso, né? Mas nos mínimos detalhes. Minha esposa
Escovava os dentes das crianças uma noite, a outra era minha. Na dela, irmão, era meia hora escovando os dentes. Ela quase tirava o esmalte do dente das crianças. Na minha eu dizia, pega a escova aí, vocês dois vão aprender a parar de ser folgado. Então assim, quando a gente olha para uma mãe, é uma coisa impressionante. Eu vi agora, pouco tempo atrás, perto do Dia das Mães no Brasil, foi lançado um vídeo de uma campanha mundial, de uma grande empresa fazendo recrutamento e seleção para um trabalho. Isso aí ficou viral na internet, vocês devem ter tido acesso. E a proposta era contratar alguém que ficasse 24 horas à disposição, o tempo todo. Dizia, mas não dá para dormir? De vez em quando, entre um atendimento e outro, você cochila um pouco. Mas não tem horário para comer? Não, nunca tem. Né? Quanto vai ganhar por isso? Nada. Com isso aí ia ficando pior. O povo ficava indignado. Diz, quem vai querer um trabalho desse? No final ele dizia, esse é o trabalho que sua mãe fez por você a vida inteira. Né? E a turma levava um choque, porque pensa em alguém que se doe e sacrifique a mãe. Mas na hora de Deus falar do amor, ele disse, se o amor de mãe falhar, o meu amor por vocês não falha. Então Deus, ele começa usando essas figuras, ele vai fazendo isso ao longo de toda a Escritura. Jesus pergunta, qual de vocês é o pai? Se o filho pedir pão, vai dar pedra. Se pedir peixe, vai dar serpente ou escorpião. Ele diz, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas aos que o pedirem. E as comparações, que ele não param aí. Você vai olhando dentro dessa visão do relacionamento, né, de pai e filho. Hebreus 12, por exemplo, fala muito sobre correção. Ele diz que se vocês estão sem correção, ele diz, vocês não são filhos, são bastardos. Porque o pai corrige o filho a quem ama. E nós precisamos entender, mesmo na relação com Deus, esse aspecto da correção. Outro dia um crente reclamou comigo, pastor Marcelo, não deu tempo de apresentar o Marcelo, está correndo comigo desde a hora que eu cheguei no aeroporto. Nem teve o direito que eu tive de um banho. Deus vai te recompensar. Outro dia um camarada chegou para mim, Marcelo, e reclamou, falou, poxa pastor, parece que Deus joga duro comigo. Eu falei, como assim? Falei, tem uns ímpios aí fora pecando, deitando e rolando, e parece que não acontece nada. Eu falei, se eu piso um pouquinho fora da linha, Deus já vem com tudo para cima de mim. Eu falei, a diferença entre você e os que estão lá fora é que você tem um pai. E o pai corrige o filho a quem ama. Eu falei, o dia que você não tiver uma correção é porque você não tem pai. Eu falei, aí está feio. Eu falei, então fique feliz que você tem correção e os outros não. Mas nós não podemos jogar esse aspecto fora. E aí nós podemos sair do terreno da relação de pais e filhos e ir para marido e mulher. Efésios 5, Paulo começa a dizer, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher deve submeter ao marido, né, como a igreja se submete a Cristo. E ele diz, esse mistério é muito grande. No livro de Cantares nós temos toda uma alegoria entre o noivo e a noiva, e eu creio que isso se aplica muito, numa simbologia profética também a Cristo e a igreja. Isaías 62:5, a Bíblia diz, como o noivo se regozija da noiva. Pensa no rapaz contente. Aqui eu estou indo casar. Deus diz, assim de ti se regozija o Senhor, ó Israel. E essas comparações de Deus usando figuras familiares estão em toda a Bíblia. Agora, a diferença entre o que eu fiz, botando uma ilustração na cabeça do meu filho, e o que Deus faz conosco, é basicamente uma. Eu improvisei. E de última hora decidi inventar, né, aproveitar aquela ilustração. Deus, querido, ele não improvisa nada. Ele planeja tudo. Deus decidiu que usaria essas figuras familiares, mesmo antes de criar um homem para viver em família. Deus intencionalmente decide criar um homem para viver em família, porque havia um propósito por trás de tudo isso. Eu quero tentar te mostrar pela palavra de Deus, que Deus não apenas se revela através de figuras familiares, mas que a razão pela qual Deus faz isso é porque Ele tem a sua própria família. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 19. E eu preciso que vocês me ouçam bem rápido. Eu cheguei atrasado. Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A NVI diz, e membros da família de Deus. Vamos fazer uma boa confissão, diga comigo, eu sou da família de Deus. Vira para o irmão ao seu lado, faz assim a melhor cara de crente que você puder para ele, fala, você é membro da família de Deus. Avança um pouquinho mais comigo, Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15.
O texto diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra. Uma das coisas que o Novo Testamento enfatiza muito é a revelação da paternidade de Deus. Deus é visto e apresentado como Pai, esse foco desde Jesus ensinando a forma de orar, de se referir a Deus como Pai, o que a gente não via no Velho Testamento. Toda essa abordagem é muito forte. Agora, o texto não está só chamando Deus de Pai, mas diz que Ele é o Pai de uma família. E que essa família toma o seu nome, ele diz, tanto no céu como sobre a terra. Quando eu lia esse texto, eu sempre pensava na família de Deus com uma única visão. Como que eu pensava na família de Deus? Eu pensava na família de Deus assim, como se fosse um sobrado, com 2 andares, fala sobrado aqui, né? Uma casa com 2 andares. Eu imaginava o sobrado de cima, aquela filharada correndo, brincando, eram os crentes que já foram para o céu, os que foram promovidos e transferidos. Um certo pastor diz que o crente não morre, é promovido e transferido. Aí eu imaginava a filharada correndo no andar de baixo como a crentaiada aqui da terra. E Deus, o Pai daquela família feliz, né, toda empolgada. Ao olhar para essa figura, eu sempre imaginava a família de Deus, só isso. Deus e nós, a filharada, compondo a família. Mas um dia Deus começou a me fazer pensar, processar algumas coisas. E eu me lembro desse dia, lá na Itália, quando isso começou, esse assunto todo da família. O Espírito Santo me trouxe uma impressão interior, não tive nenhuma visão, tive nenhuma experiência mística, extraordinária, mas me veio forte no meu espírito uma pergunta. Quando foi que você formou a sua família? Eu tinha a resposta na ponta da língua. Eu falei para Deus no dia 3 de novembro de 1995, uma sexta-feira à noite, depois de umas 9h30 da noite, diante de Deus e muitas testemunhas, eu entrei em aliança com a minha esposa. Aquele dia se cumpriu o texto que diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, né? O homem, quando entra no casamento, querido, quebra o vínculo mais profundo que ele tem com pai e mãe, e passa a entrar num relacionamento que agora tem que ter primazia, importância. Eu falei, nesse dia eu formei a minha família, falei para Deus, dei o dia, a hora, até a data. O Senhor me disse, e os filhos? Eu falei, os filhos vieram depois. Meu filho nasceu 3 anos depois do casamento, né? Minha filha 3 anos depois dele. Minha filha mais nova não veio, ela ficou participando de um acampamento lá no Brasil, não vai estar aqui amanhã. Mas eu tenho esses 2 filhos, o Israel e a Alice. E o Senhor me disse, você não passou a ter uma família quando eles nasceram? Eu falei, de jeito nenhum. Eles nasceram porque eu formei minha família. Eu não passei a ter uma família porque eles nasceram. Infelizmente tem muita gente formando família assim. Gera filho, depois porque os filhos nascem, forma a família. Essa não é a visão e o plano de Deus. A visão e o plano de Deus é que primeiro uma família se forme pela aliança do casamento. Então os filhos debaixo da bênção e da cobertura do casamento sejam gerados. Então, o Senhor me fez pensar nisso porque qual é o conceito de família, querido? Uma família não passa a ser família quando os filhos nascem. Os filhos são gerados porque a família foi estabelecida primeiro. Por que eu estou colocando essa ordem? Para mim, Deus só passou a ter uma família quando criou o homem. Mas isso não é verdade. Deus só criou o homem, querido, porque a família já existia. Deus não passou a ter uma família quando o homem foi criado. E aqui eu quero mexer em algo que não dá tempo de entrar a fundo, mas o que nós chamamos de trindade, que é um termo que não está na Bíblia, e é um mistério, querido, que vai além da razão, né? Como um pode se manifestar de 3 formas distintas e ao mesmo tempo ser um, mas o que nós chamamos de o mistério da trindade é o mais perfeito modelo do que deveria ser uma família. Se você olhar desde a distribuição de tarefas, o que todo lar deveria ter, funções, papéis específicos, o que cada um faz, né? Você vai perceber desde a criação. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a forma como eles interagem, agem em conjunto, cada um com a sua área específica. Você vai perceber desde a criação, o corpo que é formado para Jesus, a obra da redenção e tudo isso. A forma como um demonstra apreciação ao outro, além de trabalhar em conjunto. Você vai observando, os segredos são poderosos. E eu sei, quando eu mexo nesse assunto da família, eu vejo uma reação que eu já tive, que muita gente tem, né? Tem um amigo meu que ele teve uma experiência com Deus muito forte alguns anos atrás, por causa do próprio histórico de família. Ele vinha gastando muito tempo, trancado em oração todos os dias, e um dia o Senhor o visitou de uma maneira muito especial, e falou com ele essas coisas que eu estou falando aqui, né? Eu lembro que na época ele perguntou, quando
o Senhor começou a fazê-lo entender que além da família terrena existe uma família eterna, a primeira pergunta que ele fez: então, se Deus é o Pai, Jesus é o Filho, eu vejo todo mundo, quem não faz a pergunta parece estar estampado na cara, né? Se Deus é o Pai, Jesus é o Filho, então o Espírito Santo é a mãe? Mas eu creio que o nosso problema, querido, é tentar entender a família eterna a partir da terrena. A gente não pode tentar entender a de lá a partir da de cá. Por quê? A matriz está lá. O que nós temos aqui é uma réplica incompleta, imperfeita. Então a melhor análise seria tentar entender a família de cá, a terrena, a partir da de lá. Como a Bíblia não chama o Espírito Santo de mãe, a gente não tem por que fazer isso. Mas quando você olha para o papel que o Espírito Santo tem na família eterna, você vai perceber que é muito parecido com o papel que a mãe tem na família terrena. Quem é o responsável pela gestação da vida? Na família terrena, a mãe. Na família eterna, o Espírito Santo. Ele pairava sobre a face das águas quando a palavra de Deus começa a ser dita, e ele vai botando ordem em todas as coisas de acordo com a palavra. Quando Gabriel aparece para Maria na Anunciação, ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e ele vai fazer acontecer esse corpo que vai ser gerado para Jesus, né? O ente santo que de ti há de nascer. E você vai observando isso na Bíblia. Quem é a fonte de consolo na família terrena? A mãe. Eu não sei aqui, lá no Brasil, pelo menos no sul do Brasil, onde eu moro, os filhos já choram chamando a mãe. Os meus assim, mãe, né? Já chora chamando a mãe. Por quê? A mãe é a fonte de consolo. Eu uma vez tentei acudir meu filho, ele caiu, eu corri para atendê-lo, ele me deu um drible, escapou de mim, correu para o colo da mãe. Eu fiquei todo sentido, porque às vezes nós, os pais, somos mais imaturos que os filhos, já percebeu isso, né? Eu fiquei todo sentido, e a Kelly, ele no colo lá, falei: poxa, eu que vi primeiro, eu que corri atender, o menino me driblou, foi com você. Minha esposa, apesar de raramente agir assim, é um doce de pessoa, aquele dia ela foi muito sarcástica, cínica comigo, ela falou: por que será? E ela começou a dar exemplos muito práticos, que mostrava que nós, os homens, tínhamos uma dificuldade enorme, né? O pai, às vezes, de dar consolo, e a mãe é mestra nisso. Ela fez um drama na minha frente, uma vez que ele caiu, e ela correu atender, né, e acudir. Eu não sei, eu acho que os homens vão partilhar do mesmo pensamento. Às vezes a gente fica aborrecido com algumas cenas. Porque meu filho estava pulando no sofá. Deixa eu ver se dá tempo de contar a história. Dá tempo de contar a história. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Quem me dá mais 10 minutos do que eu teria? Só mais 10. Quem me dá? 10, 20, 30, 40, 50, 60... Não, eu estou brincando. Vou tentar ser objetivo, mas eu quero que a gente aproveite o que Deus está fazendo. Por trás do que eu estou falando, por trás da brincadeira, eu espero que você já esteja discernindo algo que Deus já começou a fazer nesse ambiente. Meu filho um dia está lá brincando, pulando no sofá, e eu estou numa luta interior. Porque eu sou parte daquela geração que não podia brincar no sofá. O sofá era para uma tal de visita que nunca vinha. E a gente que morava em casa todo dia não podia usar. E aí eu cresci fazendo aquelas promessas para mim: um dia eu vou casar, vou ter minha própria família, filho meu, brinca no sofá quando quer, destrói o sofá. E depois você cresce e se arrepende. Você diz: por que eu prometi isso? Você começa a dizer: tem tanto lugar para brincar, né? Você começa a olhar e dizer: ele não entende quanto custou esse sofá. E aí por diante. E meu filho está lá pulando no sofá e eu estou numa luta interior. Mando ele descer, ou agora sustento o que eu falei minha vida de solteiro todo. Aí dentro de mim, eu deixo que pule, tudo bem. Só que daqui a pouco ele começou a pular de um sofá para o outro. Eu falei: bonitão, aí não. Você quer destruir o sofá, tudo bem, mas pulando de um para o outro você vai acabar caindo, você vai se machucar. Eu falei: se acabar com o sofá, tudo bem, mas eu não quero que você se destrua, você vai se machucar. Não vou. Eu falei: filho, aprenda com a sabedoria milenar. Seu avô já tentava me ensinar isso. O pai é que tem razão, menino. Mas não vou cair, né? Me afastei para o posto de observação. Tem gente que diz que quer ficar gorando. Eu não sei como vai traduzir isso. Mas, não, só fui para o posto de observação. Meu pai dizia que na escola da vida o castigo vem antes da lição. É assim que funciona. E eu falei: vou só ficar olhando. Ele pula de um sofá para o outro, do outro para um, e pula, e vai, e vem. Daqui a pouco ele errou o pulo. Na saída do sofá ele escorregou. E ele não foi longe, irmão. Foi até um ponto e pá, caiu no chão. E no que ele caiu no chão, mesmo caindo em cima de um tapete que tinha na sala, ele caiu em cima do braço, já levantou chorando. No que levantou chorando, nem deu tempo de eu fazer nada, a mãe correu acudir. E a cena, é lógico que eu vou dramatizar um pouco,
Tem história que a gente conta que nem aquele filme, baseado em fatos reais. Você já deu uma exagerada. Mas o que eu vou valorizar é o sentimento, não é o que aconteceu. Então, minha mulher corre para acudir Israel, meu filho, e no que ela chega para levantá-lo do chão, ela, ô meu filho, o que aconteceu? Quando ela faz a pergunta, antes de responder chorando, eu caí, eu já dentro de mim, sério? A minha vontade, quantos aqui são do Nordeste? Hein? Vocês conhecem as histórias de Seu Lunga, de Juazeiro do Norte? Pensa num cara, irmão, que é a ignorância encarnada. Aquele cara que diz assim, uma resposta idiota merece uma pergunta idiota merece uma resposta ainda mais idiota. Né? Dizem que o Lunga é a grosseria encarnada. Diz que um dia a mulher do Lunga pergunta para ele, Lunga, quer leite? Ele diz, quero. Ela diz, levo no copo. Ele diz, não, joga no chão e puxa no rodo. E eu rio muito com essa história do Lunga. Diz que uma vez ele foi na agropecuária, eu não sei o nome daquilo, comprar veneno para rato. E o infeliz do funcionário fez a pergunta, é para levar? Ele falou, não, espera que eu vou buscar o rato comendo na sua mão. E assim por diante, né? As histórias de Lunga já foram aumentadas, exageradas. Mas eu estou contando isso porque a hora que minha mulher fala para o meu filho, o que aconteceu? O Lunga dentro de mim já queria manifestar. A minha vontade é dizer, como que aconteceu? Né? Você viu que o menino... Aí ele, eu caí, minha vontade, estou me segurando, um domínio próprio, mas dentro de mim aquela guerra. Minha vontade é dizer, não, ele fingiu que era na piscina, mergulhou no tapete, mas estou me segurando. Eu caí. Aí a mãe faz a segunda pergunta que me deixa mais doido. Machucou? E o cara de pau, eu quero pegar pelo pescoço irmão. Porque minha vontade, não, está chorando de treino, podia que precisar. Mas estou ali, porque o homem é muito racional, né? Aí ele, Aí ela pergunta, aonde? Ele segurando o braço o tempo todo. Ele, aqui. E eu quero dizer, não, está segurando o braço para não cair, mas estou vencendo, irmão. O tempo todo em luta, mas vencendo, no domínio próprio. Aí ela faz o que para mim é o pior de tudo. Vem cá que mamãe dá um beijo e já sara. Quando fala isso, eu quero gritar para Deus e o mundo, sara nada, beijo não é analgésico, não é xilocaína, não é nada. Mas me segurei, não falei nada disso. E sabe o que é pior? Nem beijar de verdade, a mãe beijou o menino. Ela só chegou bem perto, nem encostou. Sarou ele. Irmão, eu queria voar nos dois. Agora, apesar de eu fazer essa onda toda e tirar com a história, a minha esposa, ela fez uma cena, falando da segunda vez que aconteceu. Está lá meu filho pulando no sofá de novo. Falei, filho, pode deixar, pai. Daqui a pouco eu começo a pular no outro sofá. Falei, filho, lembra da última? Não, agora aprendi, não acontece mais. Filho, e a sabedoria milenar? O pai é que tem razão. Você acha que não vai acontecer? Não vai acontecer nada. Fui para o posto de observação. Fico lá só olhando. Daqui a pouco, irmão, parecia um replay. Pensando numa coisa terrível agora, né? Quando falamos do replay. Parecia um replay. Né? Porque assim foi quase a mesma cena. Eu não sei dizer se foi o mesmo braço, mas ele do mesmo jeito, no mesmo lugar ele cai e cai em cima de um dos braços e levanta chorando. No que ele levantou chorando, já olhou para a mãe para correr para ela. Aí eu pensei, hoje é minha vez. A hora que ele foi correr para a mãe, eu entrei na frente. Ele foi para o lado, cerquei. Falei, hoje é nós, mano a mano. Aí ele, obviamente, está chorando, não só do tombo, acho que assustado, um pai louco desse jeito na frente, né? E eu, como um bom pai, digo, engole esse choro. Aí ele ameaça, engole. Aí eu olho na cara dele e digo, seu pai não falou que não era para ficar pulando? Engole o choro. Seu pai não falou que não era para ficar pulando? Falou. Então, bem feito! Se tivesse ouvido seu pai, não tinha machucado. É lógico que agora era minha mulher valorizando a história, não foi tudo isso, mas foi bem perto. Aí eu olho para ele, engole o choro. Tu é homem ou não é, menino? Então bate aqui. Quando ela fez toda a cena, eu falei, foi desse jeito? Ela falou, foi perto disso. Eu cheguei à conclusão, irmão, nós somos ruins de dar consolo. É por isso que qualquer um, até eu quando era criança, até depois de adulto, preferia a mãe do que o pai. Né? Um dia minha esposa olhou para mim e ela falou, você sabia que a hora que alguém está afogando, não é hora de dar sermão porque não aprendeu a nadar? É hora de jogar boia. Depois você ajuda a fazer o que não foi feito. Mas assim como você olha para a mãe, querido, você percebe que ela exprime aqui na terra figuras que pertencem
a visão familiar, né, quando nós falamos da família eterna. Por que eu estou falando disso, querido? É importante que a gente entenda que antes de criar um homem para viver em família, o próprio Deus já vivia em família. Deus cria o homem para que ele conviva em família. Porque somente através da visão familiar, querido, o homem vai conseguir entender algumas coisas a respeito de Deus. Agora, sabe o que eu entendi, querido? A razão pela qual o diabo luta tanto contra a família não é apenas porque ele quer roubar sua alegria, diminuir sua qualidade de vida, tirar sua paz. A razão pela qual o diabo luta tanto contra a família é porque ele quer distorcer a forma como nós vamos ver ou compreender Deus. Alguns anos atrás, eu estava na igreja louvando, adorando, alguns anos já é quase um roubo, há vários anos atrás, acho que a gente está ficando velho, né? Há vários anos atrás, eu estava na igreja, no início do meu ministério pastoral, estava num culto adorando a Deus, o Espírito Santo começou a me incomodar. Sai do seu lugar, vai lá no fundo da igreja, dá um abraço no fulano de tal. A gente começa a racionalizar, não sei se todo mundo é que nem eu, mas pensa num cara, irmão, que às vezes dá trabalho para o Espírito Santo, né? Sai do seu lugar, vai para Deus, agora não é hora de abraçar. Quando a gente chega, quando vai embora, quando muito no cântico de comunhão, falei, a igreja é sua, as regras são nossas, não é hora de abraçar. Mas eu tento continuar adorando, o Espírito Santo está me incomodando. Vai lá abraçar o cara. E minha cabeça trabalhando contra. Deus, o Senhor conhece as ovelhas do seu rebanho. O Senhor sabe que elas são ciumentas. Se eu vou lá no fundo, abraço um só e mais ninguém, amanhã a encrenca é certa. O Senhor continua no seu alto sublime trono e eu que vou segurar o abacaxi aqui embaixo. Eu falei, não vou abraçar ninguém não. E continuo lá adorando e aquilo vai vindo cada vez mais forte. Eu falei, Deus, se for você mesmo, o Senhor sabe que nós os homens não somos assim dados ao afeto. Eu vou abraçar o cara sem mais nem menos. Ele vai me estranhar. E nós dois não queremos que isso aconteça. Irmão, eu usei todo o argumento, o Espírito Santo. Aquilo foi ficando tão forte, chegou uma hora, eu falei, não, só pode ser Deus. O que eu decidi fazer? Seja o que Deus quiser. Pensei, falei, não entendo, mas vou obedecer. Saí do meu lugar. Fui lá onde eu estava. Quando cheguei, a gente na adoração, percebi que ele não estava cantando. Percebi que ele estava orando, falando com Deus. Quando ele deu uma paradinha que me pareceu ser um amém, cutuquei ele. Porque eu cutuquei, ele já me olhou assustado. Falei, já fui me explicando, pode parecer estranho, hein? Mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. Já que estava ali, deu um abraço apertado, gordo nele. Pensa num cara maior do que eu, mais velho que eu, mais manjão. Começou a chorar que nem criança. Irmão, eu que queria que a manobra fosse rápida e discreta, abraçar e voltar para o meu lugar. Ele não me largava mais. Aquele cara me segurou, irmão, e o pior é que ele não foi nada discreto, ele urrava, ele gritava, ele berrava. Os irmãos em volta tudo olhando, minha vontade é dizer, é ele, né? E aquilo começou a ficar sem graça para mim, porque não me largava mais, e dele chora, babou tudo em mim, Marcelo. E eu, depois de um tempão, sem entender o que estava acontecendo, ele levanta, ele parece querer se recompor. Aí eu olhei para ele e falei, o que aconteceu? O senhor não faz ideia. O Lunga dentro de mim, quer dizer, é por isso que eu estou lhe perguntando. Mas eu falei, me ajuda a entender, meu querido. E ele resumiu a seguinte história. Falou, pastor, desde que eu entrei na igreja, eu tenho uma dificuldade enorme. Tá bom o timing aí? Desde que eu entrei na igreja, eu tenho uma dificuldade enorme com a maneira como vocês lidam com Deus como pai. É pai, é paizão, o tempo todo vocês tratando Deus de pai. Eu na hora interrompi ele. Falei, você não teve pai? Falei, esse é o típico comportamento de quem não teve pai. Ele falou, não, pastor, eu tive pai. Ele falou, meu pai ainda é vivo. Meu pai deu um teto debaixo do qual a gente morou, botou comida na mesa, vestiu a gente. Esse nível de cuidado meu pai praticou. Mas nem de longe ele foi essa figura carinhosa que vocês tentam falar de Deus como pai. Ele falou, pastor, meu pai nunca me deu um abraço. Contato físico era só as surras que eram injustas e abusivas. Foi meu pai nunca elogiou a gente, ele só xingava e amaldiçoava a gente. Cada vez que o senhor fala de Deus como pai, eu lembro do meu pai, eu não quero olhar para Deus dessa forma. E sabe, querido, algo que eu tenho percebido, não só pelo ensino bíblico, eu estou resumindo tudo aqui, mas na experiência, é que a visão que você tem de família, ela determina a forma como você vai enxergar Deus. Quem teve uma experiência de paternidade ruim, precisa ter uma restauração da sua visão familiar, de acordo com o que ensina a palavra de Deus. Porque todos nós, querido, vamos ter problemas na vida familiar, né? Porque ninguém é perfeito. O livro de Hebreus diz, nossos pais nos corrigiam como melhor lhes parecia. Irmãos, eu queria estar aqui dizendo que meus pais nunca erraram comigo, mas erraram.
Uma vez minha mãe me deu uma surra que eu não fiz nada. Meu irmão mais novo aprontou uma, quando ela foi em cima, ele com medo falou: Luciano. Minha mãe chegou para mim e disse: você vai apanhar pelo que você fez. O que eu fiz? O problema é que quando eu tinha feito e sabia, eu falava mesmo: o que eu fiz? E nesse dia, que era verdade, é a história do olho lobo, né? Esse dia que era verdade, o que eu fiz? Ela achou que eu estava dando o mesmo golpe. Ela falou: você sabe muito bem. Eu falei: não sei. Ela falou: então primeiro você apanha e depois eu explico. E eu estava no meio da surra, irmão, apanhando sem saber por que. Meu irmão, né, deu peso na consciência. Não, mãe, eu menti, não foi ele, fui eu. Quando ele falou isso, minha mãe parou a surra e ela falou: depois a gente resolve. Eu falei: não. Eu falei: e ele? Eu falei: eu apanhei sem merecer, e ele? Né? Minha mãe disse: eu trato com ele depois. Eu falei: e a surra que eu levei? Ela falou: a próxima que aprontar está apanhado. Alguém aqui já apanhou a crédito antes da hora, sim? Eu fui, irmão, aprontei uma das boas para valer o crédito, para sacar o crédito. Mas eu ficava pensando: como é que minha mãe fez uma coisa dessa? Irmão, as 1000 que eu apanhei, eu não tenho trauma nenhuma, estava tudo certo. Mas aquela, eu dentro de mim: como é que fez isso? Irmão, meu filho era bem mais novo que eu. E eu não quero nem contar isso, que eu tenho vergonha, mas eu fiz uma dessa com ele. A Bíblia diz: nossos pais nos corrigiam como melhor lhes parecia. Em outras palavras, fizeram o que podiam. Mas nós precisamos entender, querido, que Deus quer ir além da nossa história. Você pode dizer amém? Davi, no Salmo 27:10, diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Algo que nós precisamos entender é que Deus quer preencher as nossas lacunas familiares. Aquilo que na minha e nas suas emoções se tornaram verdadeiras lacunas, Deus quer preencher isso. No Salmo 68:5, Deus se revela como o pai dos órfãos. O que ele está dizendo? Você que não teve pai, me dê ser o seu pai. Eu quero preencher esse lugar na sua vida. Agora, muitas vezes, querido, a forma como nós vamos olhar para Deus, ela está muito ligada à visão que nós temos de família. Então aquele camarada não conseguia olhar para Deus como pai, porque não queria associar o pai que ele teve. Só que Deus quer que a gente descubra a verdadeira paternidade que nós temos nele. Você pode dizer amém? Então eu descobri o que aquele irmão que chorou estava orando. Ele me disse: pastor, eu estava na hora do louvor, adoração, ele falou: eu estava lá nas galáxias, você não faz ideia, estava longe. De repente o líder do louvor falou: sobe agora no colo do pai. Quando falou isso, estragou tudo, pastor. Eu lá nas galáxias quando estava, voltei rápido. Ele falou: foi um balde de água fria, foi terrível aquilo. Porque na hora eu pensei: eu não quero olhar para Deus dessa maneira. Só que ele falou: eu mesmo, quando eu percebi minha reação, eu admiti: deve ter algo muito errado dentro de mim. Ele falou: não consigo relacionar Deus com a figura de pai. Então ele na hora parou de cantar e começou a fazer a oração que ele estava terminando quando eu cheguei. Ele falou: Deus, você é tão importante te entender como pai, eu quero te entender como pai. Mas eu não quero te enxergar como meu pai foi. Eu quero te enxergar como o Senhor é, ou seja, como meu pai deveria ter sido. Eu não quero mais olhar para o Senhor através da lente da minha história. Eu quero ter a revelação de você como pai. Então ele falou: se isso é tão importante, eu quero te pedir agora um sinal. Ele falou: se o Senhor vier aqui me dar o abraço de pai que eu nunca tive, eu vou entender que isso é importante. De repente ele parou e falou: não, estou pedindo muito. Até evangelizar, que é algo tão importante, Deus terceirizou, delegou para a igreja. Ele falou: o senhor não precisa vir pessoalmente, mas se o senhor mandar alguém aqui em seu nome, dizendo ter sido enviado pelo Senhor para me dar um abraço, ele falou: eu vou entender isso como um sinal de que é importante que essa área seja tratada na minha vida. Irmão, a hora que ele terminou a oração, eu estava cutucando ele, dizendo: ei, pode parecer estranho, mas Deus mandou aqui para... Ele até olhou para mim e falou assim: glória a Deus. Ele olhou para mim e falou ainda assim: eu nem sei como o senhor chegou tão depressa. Eu tive que dar uma de longo e falar para ele: alô? Eu falei: Deus já estava falando comigo no meu lugar antes de você fazer a oração. Falei: isso, irmão, tem nego que tem mania de conspiração para tudo e não consegue ter para o mais importante, né? Eu sou desse da teoria da conspiração. Deus sempre está armando uma para você. Se você deixar, eu quero te dizer que ainda essa noite ele pode te pegar de jeito. Agora, o mais importante, na hora que eu cheguei lá e falei: Deus mandou te dar um abraço, ele teve o sinal que ele precisava. Mas Deus não parou no sinal que ele pediu. Na hora do abraço, o Espírito Santo. Eu amo a obra do Espírito Santo. Eu sei que ele já está mexendo com alguns. O Espírito Santo meteu a mão lá dentro
peito, da alma, das emoções desse cara. E começou a puxar raízes emocionais antigas. E a razão pela qual, querido, ele chorou do jeito que chorou, né? Eu não sei se eu chamo aquilo de uma cura ou de uma cirurgia. Porque Deus mexeu na história desse cara de uma forma tão tremenda. Que diz, pastor, minha vida, tem gente que dá o testemunho de antes e depois da conversão. Ele diz, minha vida cristã, antes e depois daquele abraço. Esses dias atrás encontrei ele, porque eu já não pastorei mais naquela cidade. Falei, e aí? Falei, pastor, já peguei uns 6, 7, do mesmo jeito que o Senhor me pegou. Porque a Bíblia diz, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos outros. E eu vivo orando, dizendo, Deus, me deixa achar os que nem eu, que preciso de algo. E ele falou, Deus tem me usado na vida de outros também. E eu comecei a entender e perceber, querido, essa verdade a respeito de Deus. A razão pela qual Deus se revela através de figuras familiares, só para a gente recapitular. É porque Deus mesmo existia em família antes de criar o homem. E nos criou, querido, para ser parte da sua família e para que a gente entenda a relação desse Deus família. Deus nos criou para viver em família. E quando Deus estabeleceu os princípios de como o marido trata sua esposa, a esposa seu marido, o pai aos filhos, os filhos aos pais, é por quê, querido? A visão que nós temos de família afeta a nossa relação com Deus. Eu creio, irmãos, que é caótica a visão de casamento dos nossos dias. As pessoas já casam sem visão nenhuma de que isso dure. Elas não se empenham para lutar pelo casamento. E muita gente, muitos líderes dentro da igreja têm falhado nessa área. A maior parte dos jovens, eu não estou falando de quem se converteu depois, estou falando de quem cresce dentro da igreja. No meu chutômetro, não é estatística perfeita, eu diria que alguma coisa entre 70% a 80% dos jovens que cresceram dentro da igreja não estão se casando virgens. Pastor, qual é o problema disso? Não é só o pecado que eles cometeram quebrando o princípio. É a visão de família que está sendo comprometida. Qual é o maior evento no calendário de Deus, querido? Um casamento. Quando Jesus Cristo, noivo, virá ao encontro da sua noiva. Agora, se ninguém mais, nem dentro da igreja, pratica pureza, esperando o dia de se doar ao noivo, o que esperar de uma visão de santidade, querido, de uma igreja que não leva a sério o casamento? Como nós, como noiva, vamos nos guardar para o noivo? Como esperar um nível de compromisso onde a gente diz, nada vai me separar desse compromisso e dessa aliança que eu assumi? Agora, quando o diabo está bagunçando, querido, a família das pessoas, o que ele está querendo não é atingir aquela família. Isso para ele é efeito colateral. O que ele quer, querido, é comprometer a nossa visão de Deus e do reino de Deus. Eu descobri como pastor, irmãos, estou há 20 e tantos anos pastoreando. Eu sou filho de pastor, eu cresci nesse negócio, já vi muita água passar debaixo da ponte. Eu falei de pessoas que tiveram um problema de paternidade e têm dificuldade de relacionar com Deus. Eu não tenho um texto bíblico para isso, mas a prática me mostra que pessoas que tiveram dificuldade no relacionamento com a mãe, mostram na prática uma dificuldade de relacionamento com o Espírito Santo. Os crentes mais barraqueiros, aqueles que mais arrumam confusão dentro da igreja, quando eu mexo no histórico familiar, vieram de famílias onde essa confusão era praticada, é a maneira dele de praticar a família. E é interessante que alguns, querido, não é o menosprezo, porque assim, tem uns que arrumam encrenca com o outro, mas na hora de defender também mata qualquer um que aparecer pela frente. Então assim, é a maneira que ele aprendeu a praticar a família. Eu prego muito sobre fé, e eu descobri que tem alguns incrédulos crônicos na minha igreja, né? Imagino que não é só na minha, que por mais que você pregue e ensine fé, eles têm dificuldade. Quando você começa a mexer na história familiar, a maioria deles viveu algum nível de abandono, ou viveu em algum lugar onde as promessas que eram feitas não eram respeitadas. Então, como uma pessoa, querido, abandonada pelo pai desde criança, consegue entender a profundidade de Deus dizendo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, lá dentro, é como se o subconsciente dissesse, já ouvi essa história antes, não dá para confiar nesse tipo de coisa. Agora eu descobri que o que Deus quer fazer, querido, não é apenas restaurar a nossa família. O que Deus quer fazer, e além disso, Deus quer restaurar a nossa visão de família. Pastor, qual a diferença? A diferença, querido, que é a casa onde a família não pode mais ser restaurada. Você teve um problema sério de relacionamento com seu pai, ele já morreu. Você não tem mal o que restaurar com seu pai, acabou. Agora você pode restaurar a visão de família. Entendendo como Davi, mesmo se pai e mãe desampara, Deus não é assim. Se eles errarem em relação ao modelo, na família eterna não vai existir essa distinção. E é você permitir que Deus, que ele reedita ou reescreva a sua história, em situações onde na família não pode mais. Eu tenho acompanhado situações de casamentos que foram desfeitos.
E que chegou um ponto, querido, e às vezes não é só a viuvez, que é impossível você construir. Tem uns que já fizeram a façanha de casar 3, 4, 5 vezes. Tem como restaurar todos os casamentos? Não tem. Agora, esses casamentos nunca mais vão ser restaurados, mesmo que um deles seja. Agora, a visão de família pode ser consertada. Casamento não é essa história que aconteceu na nossa casa. A visão de Deus é outra. E a razão pela qual nós precisamos hoje de muito ensino, querido, não é só para saber o que se faz e o que não. A Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus, querido, começa a trazer alinhamento, não é só para a forma de viver, é para as nossas emoções, para tudo que nós precisamos. Você pode dizer amém? Então, o temor do meu coração, quando a gente mexe nesse assunto de família, é conseguir levar as pessoas a um entendimento, a uma visão, de que elas precisam deixar Deus mexer na sua história. Você pode dizer amém? Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Eu sei que dá um psicológico quando a gente, vamos ficar em pé, temos glória a Deus. Eu fui discipulado por um pastor que ele falava isso para ele pregar mais 15 minutos para o povo de pé. Mas não vou fazer isso não, tá bom? Eu quero que a gente possa orar juntos. Eu tenho visto muita coisa interessante nesse assunto de família. Eu olho para os meus filhos, eles não são melhores do que os filhos dos outros. Mas eles têm tido experiências de fé com o sobrenatural que me deixam impressionado. Eu vejo às vezes eles vivendo mais intensamente algumas experiências do que muitos adultos, que alguns pastores. Mas um dia desse Deus começou a me fazer observar algumas coisas interessantes na vida deles. Uma delas, apesar de ser uma pessoa falha, e melhor que eu para dizer isso é minha esposa e meus filhos, que eles podem te dizer com certeza que eles conhecem a versão imperfeita do pai que os outros conhecem só no púlpito. Apesar de ser uma pessoa falha, tem um princípio que eu defendo assim com unhas e dentes, desde que meus filhos se entendem por gente. Quando a Bíblia diz aquele que jura, e mesmo com dano seu, não muda. Falou, está falado. Prometeu, tem que cumprir. Disse, vai segurar o que falou e vai fazer acontecer. Papai, muitas vezes você não se arrepende do que falou? Mas já falei. E teve um momento com meu filho. Eu um dia estava pregando fora, era um domingo na hora do almoço. Tinha acabado um culto pela manhã. Eu estava fora desde a quinta-noite. Eu já ia almoçar, eu estava 2 horas de casa. Eu ia almoçar, já ia voltar. Toca o celular, e quando eu atendo o telefone, meu filho do outro lado, ô papai, devia ter uns 7 anos de idade, não tinha 8 ainda. E diz assim, ô papai, estou com tanta saudade de você. Eu falei para ele, filho, papai também está com saudade de você. Mas ele me cortou e falou, mas não liguei para falar da saudade. Eu falei, para que você ligou? Ele falou, pai, liguei para dizer para você aguentar a sua saudade, porque eu estou aguentando a minha. Achei estranho a conversa com uma criança dessa idade. Eu falei, é mesmo, filho? Ele falou, é sim, papai. Porque o que você está fazendo é muito importante. Ele falou, você para mim é que nem o apóstolo Paulo, que viaja para falar de Deus para as pessoas, para abençoar as pessoas. Eu tenho o maior orgulho de você, papai. Do homem de Deus você é. Eu sabia por trás daquilo tinha o dedo da mãe ministrando ele em casa, obviamente, mas me espantou o nível de conversa dele. E ele começou a dizer, papai, aguenta sua saudade, que eu estou aguentando a minha, porque o que você está fazendo vale a pena. Irmão, e ele conseguiu mexer, não foi com a minha cabeça, nem só com a minha emoção. Ele entrou lá dentro do meu coração. Porque eu fico em média 2, 3 dias por semana fora de casa. Aí tem gente que diz, só 2, 3 dias. Eu digo, pensa nisso por anos. E é por isso que quase sempre que eu tenho oportunidade, eu tento envolvê-los. Nós passamos agora na virada do ano 1 mês e meio, a família inteira, todo mundo junto, fomos para a Europa. Fizemos um misto de férias com missões. 17 países em 1 mês e meio. Passeio de dia, pregação de noite, foi uma festa. Mas naquele momento eu me emocionei ouvindo ele, eu comecei a segurar do lado de cá o choro, eu não queria que ele percebesse. E quando eu estava assim, no auge do quebrantamento, ele disparou, papai, só não esquece o meu presente. Até hoje ele disse que não falou uma coisa pensando na outra. Falou, pai, eu era criança, eu nem tinha essa malícia.
Mas hoje ele admite, diz, mas eu descobri que um dos melhores momentos para pedir alguma coisa para o papai ou a mamãe é depois do tempo com Deus, quando vocês estão quebrantados. É a melhor hora para arrancar alguma coisa. Mas ele falou, na época não foi de propósito. E quando ele falou aquilo, o irmão estava tão quebrantado. Quando ele falou, só não esquece meu presente. Eu falei, o que você quer? E do outro lado ficou surpreso, disse, estou podendo escolher? Irmão, eu quebrantado do jeito que estava, emocionado, devia ter pensado melhor, não pensei. Falei para ele, o que você quiser. Só faltou dizer até metade do meu reino. Quando eu falei isso, ele falou, ó, papai, é o que eu puder escolher. Então eu queria aquele brinquedo tal. Aquele brinquedo tal, irmão, eu tinha me pedido uns 3 meses antes. Eu tinha dito sem chance. Papai, não tem dinheiro para isso. Não é hora, a gente não pode fazer isso. E a hora que eu me toquei, irmão, eu já tinha prometido. E aquele que jura, mesmo quando dando o seu, não muda. A hora que eu vi o que eu tinha feito, pensei, me lasquei. Mas eu pensei, quem vai pagar a conta sou eu, não é ele. E eu imediatamente do lado de cá, com o bolso sangrando, com a carteira doendo, eu respondi, é seu. Porque eu já tinha dito que ele podia escolher. Quando eu falei, é seu, irmão, acabou a conversa. Eu só ouvi o barulho do telefone caindo do outro lado, no chão. E ele aos berros dizendo, mãe, ganhei meu brinquedo, ganhei. Eu do lado de cá, como ganhou? Ainda vou no shopping almoçar e comprar. Depois são mais 2 horas de viagem, daí ele vai ganhar. Não, porque se o pai falou, está falado. Quem cresce, querido, num ambiente como esse, não tem dificuldade de entender as promessas de Deus. Se o pai falou, está falado. Agora, se você cresceu num ambiente onde as promessas não se cumpriam, às vezes é difícil entregar as promessas de Deus. Mas você não pode passar o resto da sua vida olhando Deus através da sua história. Você pode reescrever a sua história a partir da visão de família que Deus estabelece. É por isso, querido, que eu não prego mais só restauração familiar. Eu prego a restauração da visão familiar. Sabe por quê? Uma mulher ou um homem viúvo que não vai mais casar precisa ser ministrado sobre casamento. Um solteiro que decidiu pelo celibato precisa entender os princípios do casamento, porque eles não são só para o casamento dele, eles determinam a forma como nós vamos entender a relação com Deus. Um casal que decidiu não ter filhos tem que entender o que a Bíblia diz sobre criação de filhos, porque entender o que a Bíblia fala sobre criação de filhos não afeta só a visão dos filhos naturais, afeta a forma como nós relacionamos com Deus, a maneira como nós vivemos a família de Deus. E o que eu tenho sentido de Deus é o quanto Deus quer mexer na nossa história, nos levando a uma visão mais clara e profunda do que é família, de acordo com a sua palavra, e deixando que Ele traga restauração na nossa história. O que você não precisa ser, querido, só o resultado da sua história. Talvez você, como a maioria das pessoas, descobriu que a família é um lugar de grandes conflitos. E há motivos para isso. No Salmo 55, 12, Davi disse, se fosse o inimigo, dele eu me esconderia. Se fosse um estranho, eu entenderia. Mas tu, meu amigo, o desabafo dele é de um estranho, tudo bem. Do inimigo, eu até entendo. Mas de você, o que ele está querendo dizer com isso? Que decepção é proporcional à expectativa. Se entrasse um doido pela porta agora, xingasse a gente de um monte de nome feio, eu creio que as reações aqui iam ser variadas. Ia ter aqueles mais crentes, ia repreender em nome de Jesus. Tem aqueles que riem de tudo, não importa a tragédia, eles acabam rindo. Ia ter aqueles mais pratos, talvez normalmente os grandãos mais fortes, ia botar o camarada para fora. Mas sabe o que eu duvido? Que a gente ia ficar sentado, debruçado no encosto da cadeira da frente, chorando. Olha o que ele falou de mim. Porque o que um estranho diz a seu respeito não tem o poder de te afetar. Agora, quando alguém que você ama falar algo bem menor, às vezes isso faz um estrago. Porque decepção é proporcional à expectativa. É por isso que há tantos conflitos entre os filhos na adolescência e os pais. Porque os filhos na fase da infância olham para os pais como super-heróis. Eu achava que meu pai era super-herói, até a adolescência. Aí eu descobri a criptonita dele. Meus filhos, eu brincava com eles quando pequeno. Eu parava na frente do farol e eu dizia, olha, fica vendo a autoridade do papai. Vou contar até 3. A luz vermelha vai apagar, a verde vai acender. A hora que eu falar. E eu o tempo todo brincando, irmão, sem me tocar que criança leva a sério as coisas. E eu fazia o 3, 2, 1, 2, 3, verde, e a luz sentia, uau!
Um dia eu estava meio distraído, parei no farol e esqueci. Aí meu filho, papai não vai fazer não, o quê? O negócio da luz. Ah, sim, verde, nem deu tempo, porque já estava abrindo. Aí eu não sei quem dos dois fez a pergunta, mas um perguntou, papai, como que você consegue? E eu distraído, irmão, com a cabeça do mundo da lua, eu falei, não, papai ficou olhando no outro farol, quando o de lá fecha, eu sei que isso aqui vai abrir. A hora que eu vi, eu tinha entregado o ouro. Irmãos, eu não sei quem fez a pergunta, mas não esqueço da resposta. Meu filho Israel, porque 3 anos mais velho, a cabeça sempre à frente. Ele me olhando com a cara de decepção, que eu não consigo esquecer. Ele me disse, papai, quer dizer que você não tem superpoderes? E eu olhei e falei, filho, papai nunca teve superpoderes, era só uma brincadeira. Você tem que ver a cara de decepção do menino. E muitos de nós, querido, somos assim. A gente, quando criança, olha para os pais como super-heróis. Daqui a pouco a gente começa a descobrir as imperfeições. E no seio da família, às vezes, nós temos as maiores dores. Irmãos, eu fico impressionado com quanta história de abuso emocional, abuso físico, com quanta história de abandono, principalmente por parte da figura paterna, mas muitas vezes também envolvendo a figura materna. São histórias de dores não só na criação, às vezes são as dores depois da vida adulta. Um casamento que acabou, uma traição que aconteceu, o abandono nessa fase, e as dores que a gente enfrenta na área da família são muito grandes. O desejo de Deus, querido, não é apenas curar as nossas dores, é nos fazer entender que a família eterna, onde fomos inseridos, é diferente da família terrena. Mas Deus não quer que a gente entenda isso apenas para nos curar em relação à família terrena. Deus quer trazer esse nível de cura para que isso afete a nossa relação com Ele. Quantos estão entendendo? Eu vejo pessoas que têm muita dificuldade, querido, com Deus. Um dia eu estava trancado no meu quarto, devia ter uns 15, 16 anos de idade. Trancado no meu quarto orando algumas horas. Pensa numa tarde quente, pior do que a que estava hoje. Eu, menino de tudo, no meu quarto, meu tempo a sós com Deus, não achei que tinha que me preparar diferente para aquilo. Estava orando só de bermuda, descalço, sem camisa. Um crente aparece sem bater nem avisar, não sei de onde, pelo fundo de casa, pela porta, pela janela do quarto. E quando ele chegou para falar comigo, ele foi entrando pelo fundo, ele me olha orando daquela forma, e ele era de uma dessas igrejas do regime talibã, só a burca. Quando ele me viu, é lógico que ele chocou. Eu só lembro ele na janela dizendo, misericórdia. Na hora que eu olhei, ele me olhando com aquela cara de assustado. Mas ele olha para mim e diz, isso são trajes para se dirigir ao Rei dos Reis. Ele disse para mim, se você marcasse uma entrevista com o presidente da República e quiser ser recebido por ele no Palácio do Planalto, você ia ter que botar terno e gravata. E ele começou todo um discurso. Eu falei, ei, o que você está falando é verdade? Quando é um estranho. Eu falei, se você fosse filho do presidente da República, você podia chegar desse jeito, depois de um jogo de futebol suado, sujo e fedido, correr e pular no colo dele. Eu falei, o problema é que você olha para Deus como um estranho, eu olho para Deus como um pai. Sabe, querido, eu não estou querendo jogar pedra no ensino sobre decência, que muita igreja está precisando voltar a ser resgatada. Mas é a forma como nós aplicamos algumas coisas, que são distorções da nossa visão de família. Eu descobri que a minha responsabilidade de ser bom pai, ser bom marido, antes de dar bom testemunho para os outros, querido, ou de ter autoridade sobre a minha igreja, é porque eu estou formando no coração dos meus filhos a visão que eles vão ter de Deus. E é isso que me traz temor. Isso que me faz muitas vezes chorar aos pés do Senhor, dizendo, eu tenho que ser o melhor pai para essas crianças. Eu tenho que ser o melhor esposo para essa mulher que o Senhor me deu. Porque eu não quero que nunca eles olhem para ti e a visão deles seja de uma caricatura, de uma distorção. Onde você entende o que nós estamos falando? Não, perdão, acabei falando com você em pé. Vamos fechar o olho pelo menos. Eu quero que você fale com Deus nessa hora. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível, na minha limitação, transbordar, expor um pouco daquilo que o Senhor tem me ensinado, corrigido, trabalhado na minha própria vida. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra, é só mais um discurso, é só uma palestra, e nós queremos mais que isso. Eu oro a Deus que não apenas aqui e agora, mas ao sairmos deste lugar, que aquilo que o Senhor começou aqui agora continue. Espírito Santo, eu oro que o Senhor visite a memória e a lembrança dos meus irmãos. Porque há coisas que muitas vezes nós tentamos até esquecer. Eu oro que o Senhor traga cura,
Pai, em nome de Jesus, a revelação da Tua palavra, eu oro que ela entre de tal forma que possa fazer uma reedição da visão familiar. Isso possa não só trazer cura para o presente, possa não só nos liberar do passado, mas reescrever a nossa história, o nosso futuro, aquilo que nos aguarda, porque, ó Deus, sabemos que o Senhor quer ir além de mexer nas nossas famílias. O Senhor quer trazer restauração para as nossas casas. Eu oro que essa seja não apenas uma noite de cura, eu oro que seja uma noite de arrependimento para aqueles de nós que temos quebrado princípios familiares, que possa haver arrependimento diante do Senhor, que possa haver arrependimento com os outros. Eu oro, Espírito Santo, que haja aquele lugar de contrição, onde marido e esposa se humilham e pedem perdão um ao outro, e às vezes não só sozinhos, mas onde fazem isso para os filhos, onde os filhos fazem para os pais. Eu oro que haja conserto no nível mais profundo, mas muito além daquilo que o Senhor fará em cada família, ou na alma e nas emoções de cada um. Eu oro por uma nova fase na relação contigo, em nome de Jesus. Mexe lá dentro, Espírito Santo. Mexe mais fundo. Eu oro que hoje e amanhã sejam noites diferenciadas daquilo que o Senhor está fazendo, não só na família de cada um, mas na relação de cada um contigo. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Olhe para cá um instante, querido. Deus pode fazer coisas na sua alma que você não faz ideia. Eu creio que muitos de nós procuramos só experiências instantâneas, mas o que a gente mais precisa é uma volta à palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando Davi diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, eu não sei se você está mexendo na sua história, porque o dia que Samuel chega, querido, e a cidade para, todos os filhos estão lá, porque um vai ser escolhido, separado do rei. Davi não foi nem chamado. Mas por outro lado, quando ele está fugindo de Saul e está na caverna de Adulão, o pai e a mãe são os primeiros que descem ao encontro dele. Então, eu não sei se ele está falando da sua história, quando ele diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem. Talvez ele esteja falando do que qualquer um de nós podemos. Mas a verdade é que ele entende que Deus não é como os pais. Ele tem a revelação de quem é Deus, de que Deus vai nos acolher. Outro dia alguém falou para mim, pastor, eu não consigo falar com Deus do jeito que o senhor fala. Eu falei, como assim? Você mal me viu orando? Ele falou, não, só pelos testemunhos que o senhor está pregando. Ele falou, o senhor é muito abusado. Ele falou, às vezes me cheira quase irreverência a maneira como você trata Deus. E eu fiquei pensando que eu tinha feito de tão grave, que eu queria consertar. Mas uma das coisas ele falou para mim, você chama Deus de você. Eu falei, olha querido, eu quero te pedir perdão se eu passei isso da forma errada. Mas tem algo errado na maneira como você aprendeu respeito aos seus pais. Respeito não está no título. É só você ver os deputados na Câmara, lá no Brasil. Só posso dizer, Vossa Excelência é uma anta, né? Mas chama tudo pelos títulos, comanda o protocolo. O respeito não está no título. É lógico que é importante, eu ensino meus filhos a se relacionar com os outros de maneira diferente. Eu ensino meus filhos a me tratarem na frente dos outros de uma forma. Mas quando está só a gente, eu quero que eles tenham liberdade. Eu dou liberdade para eles me questionarem. Quando eu dou uma ordem, papai, por que o senhor quer que faça isso? Eu não quero criar neles um espírito rebelde, mas eu quero que eles entendam. Eu quero que eles tenham liberdade de tratar comigo, embora a última palavra é minha. E eu posso ensinar respeito, como algo que vem do coração, e não é necessariamente só a forma de abordagem. Mas muitas vezes o que eu vejo na vida espiritual é gente que está presa e não consegue entrar no lugar de intimidade. Tem crente que vai orar, irmão, parece um mendigo estendendo um chapéu esperando uma esmola. A Bíblia diz que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo sangue do Cordeiro. E essa revelação tem que entrar. Pastor, alguém tem que tomar esse microfone de mim, já vem chegando aqui. Eu quero te encorajar a colocar em prática essas verdades, a deixar Deus trabalhar na sua vida. Talvez não tenha para todo mundo,
mas dos vários livros que eu trouxe, todos eles vão ser muito bons em alguma área. Mas tem um especial que eu queria encorajar vocês, se chama O Propósito da Família. A importância da visão familiar na relação com Deus. Esse livro é um pouquinho mais caro que os outros, por causa do tamanho, dos custos dele. Mas eu queria até que você virasse para o irmão ao seu lado, falasse para ele: eu profetizo, você vai me dar um livro desse de presente. Fala para ele: deixa Deus te usar, Vaz. Nós temos um CD ali também da nossa igreja. Você pode adquirir ele e um outro livro por 10. Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor. Deus abençoe.